Então, agora sim. Agora Bom, apareceu. boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui, meus queridos alunos, ex-alunos, amigos, colegas. Eu convidei vocês para hoje nós termos mais uma conversa sobre a termografia clínica e hoje, em especial, sobre como é que nós podemos usar a termografia por infravermelho para documentar a eficácia dos nossos tratamentos, independente do tipo de tratamento que nós utilizamos na nossa prática clínica e quais são as vantagens em fazer isso. Então, a consulta termoguiada, que é uma consulta clínica, é a sua avaliação, guiada ao mesmo tempo, em tempo real, com termografia. Por que isso? Isso é uma realidade para mim já há mais de 15 anos. Inicialmente usava a termografia como pesquisa e fui acomodando a termografia dentro da minha prática como médica fisiatra e como neurofisiologista. E isso foi dando informações importantes que eu quero compartilhar com vocês. Como, por exemplo, como o alvo a ser tratado, o local da queixa principal, pode ser confuso para o paciente, mas pela termografia, usando ela dentro da sua consulta, isso pode ficar muito, muito fácil. Também uma outra questão é que a termografia ela mostra o que está por trás da queixa inicial. Ou seja, a queixa inicial ela pode ser já uma compensação ou algo secundário, como uma comorbidade para aquele paciente, só que tornou-se naquele momento a sua maior preocupação. Mas você, como médico, como clínico, como especialista em avaliação e tratamento de dor, você está já habituado a procurar um pouco atrás daquela primeira queixa, daquela primeira reclamação do paciente. A termografia ajuda a mostrar para o próprio paciente onde é a queixa, porque às vezes é um pouco difuso, especialmente em casos onde tem a dor neuropática associada, é muito confuso ou o sintoma não é muito claro, nem a localização muito precisa. E com a termografia em tempo real, você consegue ajudar o paciente a entender a sua queixa, especialmente se essa queixa for dor. Também é possível mostrar para o paciente a melhora imediata. Muitas vezes nós utilizamos técnicas analgésicas, como bloqueios, como neuromodulação, e nós temos uma melhora imediata que muitas vezes o paciente não consegue nem acreditar. Quando nós documentamos através da imagem, e a imagem ela é bastante intuitiva, o paciente consegue entender e aceitar aquela melhora, mesmo em situações bem crônicas. E isto é bacana porque o paciente fideliza a continuar o tratamento com você. Por quê? Porque ele tem a confiança, porque ele está enxergando naquela tela, naquele momento, o seu sintoma explicado, a sua queixa explicada, que muitas vezes nem é ali o local que nós temos que tratar. Então, isso é bastante interessante e eu quero compartilhar essa informação com vocês. Apontar a origem da queixa, isso não está no laudo de uma ressonância magnética, não vem num laudo de um ultrassom. O paciente ele está acostumado a chegar, e quem trabalha com dor crônica, são quilos de exames, exames repetidos, são exames ou inconclusivos, ou tem lá escrito bem grande o diagnóstico, só que ninguém parou para mostrar, para explicar para o paciente o que é a origem da sua queixa, a origem da sua doença, da sua disfunção. A avaliação clínica vai dar essa informação para o paciente. E se vocês utilizarem a termografia como um guia, fica mais preciso, mais fácil e mais rápido. Isso é que a experiência nos mostra. Então, quem não me conhece ainda, eu sou médica fisiatra há muitos anos,
neurofisiologista clínica, eu tenho duas atuações principais, que é como médica fisiatra, utilizando técnicas minimamente invasivas no tratamento de dor, e também como neurofisiologista no neurodiagnóstico, utilizando a eletroneuromiografia associada à termografia e associada ao ultrassom de nervo. Isso é muito importante porque muitas vezes o paciente tem um diagnóstico que não justifica tudo, não explica todas as suas queixas, e através desses outros métodos associados, a gente consegue chegar a diagnóstico e também comorbidades associadas. Eu passei pela biomecânica, passei pelo neurodiagnóstico na Espanha, onde foi uma experiência bastante interessante, que nós acompanhávamos o paciente com queixas neurológicas ou neuropáticas, desde uma emergência clínica até a investigação e o tratamento. Então, isso era bastante completo e enriquecedor. Depois disso, pela neurociências, agora a termografia, que é a, a menina dos meus olhos, digamos assim, porque me ajuda tanto para o diagnóstico quanto para acompanhar o tratamento e a evolução dos pacientes. Agora, por que termografia por infravermelho? Por que escolher essa técnica que pode ser controversa, é um pouco nova, é um método muito sensível e menos específico quando você não tem um protocolo, porque justamente a termografia por infravermelho, através de uma câmara, de um equipamento que não é um termômetro, ela tem esse equipamento, essa câmara, esse sensor, tem a capacidade de captar a radiação infravermelha emitida do corpo, no caso no corpo humano, porque esse equipamento pode ser utilizado para outras finalidades, mas no nosso caso, nós captamos a radiação infravermelha de um paciente e o software da câmara, e acoplado também a um computador, faz a transformação dessa radiação em temperatura, com muita precisão. E isso, gente, sem contato, sem radiação, sem dor, sem nenhuma contraindicação. E também isso não gera insumos, não gera um material mais caro, não encarece o seu atendimento. Ou seja, você tem um equipamento que cada vez mais acessível, tem equipamentos portáteis de custo semelhante ao custo de um aparelho celular, de um telefone celular, com uma excelente resolução, com uma boa aplicação para o uso clínico. Então, o mapeamento térmico, que é feito através desse método, que além de não ter contato, como eu acabei de falar, indolor sem contraindicação, ele mostra os processos fisiológicos em tempo real, em especial a manifestação do sistema nervoso simpático, que seria muito mais difícil de medir com outra metodologia. A termografia acaba ficando um método mais simpático, mais elegante, mais fácil de fazer esse mapeamento de respostas fisiológicas do sistema nervoso simpático. E esse mapeamento térmico, ele permite identificar padrões qualitativos, ou seja, você coloca o olho na imagem com um pequeno treinamento. Claro que sim, existe uma curva de aprendizado, só que essa curva de aprendizado ela é muito pequena perto de outros métodos de diagnóstico por imagem. E esse padrão permite me direcionar a minha investigação, é isso que encurta. Ele direciona o que eu tenho que tratar primeiro. Isto é um comprometimento mais de sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, ou é um processo inflamatório, ele é localizado, ele é multifocal, ou é uma associação de várias coisas. É um problema vascular, é uma falta de circulação, é um excesso de aporte sanguíneo para aquela região, e tudo isso nós conseguimos aprender através do estudo da termologia. Termologia é a ciência que mostra
a fisiologia da temperatura no nosso corpo. Nós podemos também quantificar essas assimetrias. Isso pode ser importante em diagnósticos específicos, para diagnósticos específicos, que tem um delta-T, um diferencial térmico maior que 0,5, maior que 0,4, por exemplo, mas na termografia clínica point of care, ou seja, em tempo real, feita dentro do consultório junto com o paciente, medição não é tão importante. Então, eu consigo fazer sem processamento nenhum da imagem, apenas com o uso da câmera em tempo real, identificar qual é o padrão de comprometimento. Então, primeiro motivo é, por que eu vou usar a termografia? Porque ela é inofensiva ao paciente. O que mais, gente? Porque facilita o mapa mental diagnóstico. Como é que é o sistema que nós utilizamos depois de testar ao longo desses 20 e poucos anos usando a termografia na pesquisa e depois na clínica? Quando nós temos um mapa de dor, nós costumamos utilizar os diagramas de dor, que o paciente vai lá e marca ou dor, ou parestesia, ou disfunção, ou estranhamento, formigamento, o que seja. Ele marca lá e você não sabe a origem daquilo. Agora, quando você olha, por exemplo, uma estrelinha aqui marcada na fossa poplítea, na perna posterior, aqui direita, e você vê essa imagem com exuberante alteração em padrão vascular, você vê o desenho do vaso aqui. Isso já direciona você para uma possível causa de dor. Então, isso muitas vezes não vai aparecer tão evidente num exame, até num ecodoppler, porque se não houver uma disfunção maior, uma patologia de um refluxo em veia, por exemplo, não vai ser laudado como um problema, mas isso pode ser uma causa de sintoma do paciente. Então, e aqui, por exemplo, o paciente marcou na mão que ele tem uma alteração, você vai olhar, você vê aqui nessas imagens, por exemplo, estou dizendo para vocês aqui que tem um padrão neuropático nessa outra escala de cores. Outra questão, vocês podem notar que a imagem de cima tem um padrão de cores e aqui de baixo é diferente, tem gradientes de cores diferentes. Nós podemos escolher, tanto na câmara termográfica como no software, nós conseguimos escolher qual é a escala de cores que mais define, que mais mostra, que mais dá contraste para a nossa pergunta. Qual é a origem daquele sintoma? Então, ao invés de você pensar que a termografia vai aumentar o tempo de avaliação clínica, nossa, eu vou perder tempo associando essa imagem durante a minha consulta. Não. Com um pequeno treinamento e uma câmera de resolução adequada, como eu disse para vocês, tem câmeras portáteis de baixo custo atualmente que são adequadas para essa função, eu encurto o meu o meu mapa mental até chegar no diagnóstico, ou nos diagnósticos, ou na avaliação de disfunções que ainda não viraram uma patologia. E como é feito isso, gente? É prático. Então, mais um motivo para usar a termografia, é prático. Aqui nós temos um exemplo do consultório, que é o paciente está ali, no caso, a paciente está com um avental para ir esfriando um pouco a sua temperatura externa ou das próprias roupas. Eu tenho aqui a minha câmera, é uma câmera profissional, mas poderia ser uma câmera portátil, num tripé, pode ser um tripé de mesa, já ligado lá numa tela, numa TV comum. Ou seja, o paciente acompanha ao mesmo tempo o que nós estamos vendo e no corpo dele. Isso é importante, nós recomendamos, e as associações internacionais, as associações internacionais recomendam que se use uma tela visível ao paciente, um monitor, para o paciente ficar tranquilo de que o que está sendo visto não é um nude, não é uma imagem dele que pode ser utilizada e seria utilizada com algum outro fim. E existem pessoas com preocupações variadas em relação à sua exposição do corpo, né? Então, quanto menos roupa eu tiver, especialmente das regiões que eu quero avaliar, melhor. Então, eu tenho que deixar o paciente confiante.
E mostrar essa imagem em tempo real ajuda o paciente fica muito curioso e faz uma adesão àquela sua avaliação e à sua proposta seguinte de tratamento. O que mais que nós temos que falar sobre isso? Nós utilizamos, gente, como uma extensão da clínica. No caso aqui, ó, um mapa, eu vou salientar aqui o diagrama de queixas, o paciente vai marcar. Uma outra questão, vocês já tiveram essa experiência do paciente ele mesmo marcar num papel? Poderia ser digital, num tablet, os locais onde ele tem as suas queixas, mas na minha experiência nesses últimos anos é que o paciente para pensar na sua queixa, na sua dor, e ele marca e ele fica. Isso leva a uma interiorização. Será que é aqui? Será que é a dor aqui mesmo? E aí você vai perguntar: essa marcação que você colocou aqui, na nádega direita, nádega esquerda, ou no pé, qual é a nota desse sintoma, dessa dor? De 0 a 10, né? Associa uma escala analógica visual, é uma coisa muito simples, demora muito pouco tempo. Ele pode marcar o paciente já lá na recepção, né? Já chegar para você esse papelzinho, isso facilita e encurta o tempo, aquele tempo mais inútil, que eu digo, da entrevista, que é onde ele já entra na consulta conectado com o seu sintoma. Então, a termografia ela é uma extensão da clínica, porque eu vou colocar a imagem e vou olhar essa região do paciente e vou procurar o quê? Eu vou procurar assimetrias, eu vou procurar hiperradiação, que corresponde ao aumento de calor, né? Uma hipertermia local, focal, multifocal, ou vai ser uma hiporradiação, porque nem sempre o que é mais quente é o problema do paciente, às vezes é o que é mais frio, o hiporradiante. Isso a gente consegue aprender em poucas aulas e treinando o olhar para que esse aprendizado fique automático. Gente, também a termografia no tempo real, ela permite um feedback ao paciente sobre a sua condição atual. O paciente que tem sintomas, especialmente sintomas negativos, como, por exemplo, paciente com neuropatias, paciente com dor neuropática, com hipoestesia, paciente que eu atendo muito paciente com neuropatia dolorosa, o sintoma negativo, que é o que ele não sente, ele aparece como uma assimetria na termografia. Então, para o paciente, aquela queixa meio abstrata, aquela sensação esquisita, que parece que está pisando em cima de um plástico, você vai mostrar para ele que aquilo ali está manifestado na sua pele. E por que a pele, né? Porque isso é uma das coisas que é questionado em quem não tem muito contato com a termografia. Como é que a termografia pode auxiliar no diagnóstico e na avaliação clínica do paciente se ela está avaliando apenas a pele, a região cutânea? Só que a região cutânea, ela é uma expressão do sistema nervoso neurovegetativo simpático. O maior controlador da temperatura cutânea são as vias simpáticas. Então, tudo que acontece mesmo internamente no corpo vai aparecer na pele. Então, você consegue avaliar, medir, comparar ao longo de um tempo, e com isso você consegue ver o antes e o depois para mostrar seu paciente. Aqui um caso interessante que nós tivemos num curso recente, onde nós associamos neuromodulação, tratamento com neuromodulação e a avaliação termográfica antes e depois, um paciente com uma dor crônica intensa, o paciente, essa imagem é uma imagem de primeira avaliação dele, ele tinha tido múltiplas cirurgias abdominais, uma hérnia com colocação de tela, dor intensa pós-operatória já há muito tempo, em especial na região com uma elipse e correspondendo ali numa setinha, se vocês conseguem ver aqui no vídeo a área mais hiperradiante, mais quente, né? Ele relatava que na escala analógica visual essa dor por vezes era 10, ou seja, a dor máxima,
e tinha múltiplos tratamentos até o momento, inclusive estava usando metadona sem um efeito analgésico. Então, esse paciente foi avaliado e tratado pelos colegas que atuam com neuromodulação, e nós tivemos imediatamente, 20 minutos após o tratamento, retirada de agulhas, retirada de estimulação. Vocês reparem que esse paciente, a janela térmica, quando nós comparamos uma imagem antes e depois, isso é uma coisa que nós falamos muito nos cursos, nós temos que usar mesmo a janela térmica. Então, aqui, ó, o mínimo nessa imagem é 24,7 graus e o máximo 35,1. Olhem a modificação em geral desta imagem no paciente imediatamente após o tratamento. Isto é interessante para o médico, mesmo o médico mais experiente, porque é um documento da eficácia do seu tratamento. E para o paciente, isso é fantástico. Por quê? Eu estou correlacionando toda uma hiperatividade simpática, no caso aqui em todo o abdômen. Logo após o tratamento, houve uma redução muito importante e ele teve uma real melhora, um real alívio do seu sintoma inicial. Então, o que o paciente faz é ficar surpreso com aquela mudança na imagem térmica. Um paciente com dor crônica, vocês perguntam, você melhorou? Quanto que você melhorou? Ele tem muitas vezes dificuldade de entender o que houve, como foi a melhora. Portanto, que nós sugerimos muitas vezes a associação de escalas funcionais. Ao invés de perguntar, melhorou a dor, você pergunta, numa reconsulta, por exemplo, o que você não fazia e agora você consegue fazer? Pode ser caminhar um quarteirão a mais, pode ser ficar mais tempo sentado, pode ser retomar atividade física. Essas perguntas são sempre interessantes, mas no caso aqui, o paciente teve um alívio imediato, parcial da dor, e ele ficou muito surpreso ao ver a mudança na imagem. Isso é bastante gratificante. Esse é um caso interessante que eu gosto de comentar, que está muito o tema fibromialgia, síndrome fibromiálgica, está muito atual por questões, inclusive, de legislação que protege o paciente. Então, tem vários lados, mas um dos lados é que a termografia tem critérios objetivos que confirma as queixas clínicas do paciente. O diagnóstico da fibromialgia, como nós sabemos, ele é um diagnóstico clínico. Entretanto, devido ao grande número de mudanças de controle, de descontrole térmico também central e periférico, nós conseguimos avaliar que há um descontrole térmico e essa paciente aqui tem esse sinal do manto amplo anterior, né? Essa paciente veio para uma avaliação termográfica por um colega que não faz termografia, perguntando, colega, me diz aí, o que eu não estou vendo nesse paciente? Essa paciente não melhora. Na verdade, essa paciente, a queixa principal dela era uma dor no tornozelo direito, onde ela já tinha sofrido 2 cirurgias ortopédicas por traumas prévios. Mas essa imagem tem muitas coisas para a gente comentar. Eu vejo nessa paciente que ela tem os sinais termográficos de síndrome fibromiálgica incompleto. Ela tem uma sobrecarga, uma hiperradiação térmica na face e no tronco, mas no tronco posterior, olha que eu estou na mesma janela, ó, gente, 24 e 34. Ela não tem um manto posterior. O que quer dizer isso? Nós vemos isso na experiência com a termografia, que essa aqui era uma paciente que ela já vinha sendo tratada com neuromodulação e alguma medicação de efeito central, que não me lembro agora, ela não era uma paciente minha. Então, você consegue avaliar um paciente fibromiálgico e você consegue avaliar ao longo do tempo, na linha do tempo, se o seu tratamento medicamentoso ou através de outro tipo de estímulo está dando certo ou não, e você consegue mostrar para o paciente, isto é uma paciente com fibromialgia parcialmente tratada.
Os critérios são parciais, isso a gente consegue ver nas consultas e reconsultas. E agora, gente, o que mais que tinha essa paciente? Essa paciente era um caso bastante rico. O que que nós fizemos? Como a suspeita dela era inicial uma síndrome dolorosa complexa regional, nós fizemos uma manobra provocativa, que isso aí eu não vou entrar em detalhes agora, porque não é o objetivo dessa nossa conversa, mas isso pode ser explicado num segundo momento. Nós usamos para avaliar a integridade das vias simpáticas uma provocação com frio. Nesse caso aqui, nós esfriamos as mãos da paciente enquanto monitoramos a temperatura plantar, a temperatura dos pés, no caso. Essa posição não é a posição padrão, quem conhece um pouco de termografia sabe, mas essa paciente tinha uma rigidez nos tornozelos e ela não conseguia se posicionar de uma maneira mais paralela ao equipamento. Entretanto, a angulação aqui foi adequada, nós conseguimos medir. Então, uma paciente com dor generalizada de baixa intensidade, ou seja, ela tinha uma dor em todo o corpo, na escala analógica visual de 3, ou seja, ela convivia com aquela dor. Entretanto, a dor muito mais intensa no tornozelo direito, pós-operatória, 2 cirurgias, com uma escala analógica visual entre 8 e 9, e essa paciente tinha aumentado de peso por causa disso, e o médico assistente resolveu encaminhá-la para uma avaliação. O que nós vemos? Só para dizer para vocês que nós confirmamos, sem entrar em maiores detalhes, nós esfriamos as extremidades superiores, as mãos, em água a 15 graus Celsius, que é o protocolo validado, e monitoramos entre 5 e 10 minutos a temperatura dos pés. Quando as vias simpáticas estão íntegras, a temperatura das outras extremidades ela baixa também. Quando ela aumenta, como foi aqui, ó, ela aumentou 1,69 graus no pé direito, tá? E no pé esquerdo, que não era queixoso, ela aumentou 0,25. Nós consideramos positivo esse teste para síndrome dolorosa complexa regional quando é acima de 0,5 grau. Então, essa paciente teve uma confirmação, nós documentamos isso, entregamos como um laudo para ela e ela levou ao seu médico para prosseguir com o tratamento adequado. Mas vocês veem, é uma paciente que não tinha, já estava em tratamento, uma melhora parcial em todo o corpo, mas ela não tinha esses detalhes que ajudariam muito para ter uma eficácia maior no seu tratamento. Ou seja, no caso aqui, confirmou o diagnóstico, a hipótese do colega, que era síndrome dolorosa complexa regional. Essa mesma paciente, gente, repito, uma paciente que chega no consultório com fibromialgia, e aí é aquela questão, nossa, isso é difícil de tratar, isso não tem muita melhora, isso vai dar trabalho, só que, na verdade, se nós não olhamos no detalhe, a fibromialgia é um dos problemas. Nós temos aqui, olha, essa primeira imagem, gente, mostra varizes, mostra dilatações venosas, abdominais e pélvicas, além dos membros inferiores, que não tinha sido avaliado. A olho nu, você não enxergava nenhuma veia saliente. Isto é porque a veia dilatada, ela aumenta a temperatura cutânea nesse padrão vascular. Que mais? Olha aqui, ó, essa paciente, ela tinha a disfunção de ATM com bruxismo, ou apertava os dentes, uma seta tem um ponto gatilho, contratura aqui intemporal, esternocleidomastoideu, situações que evidenciam uma má qualidade de sono, colabora com a dor crônica dela. E o que é isso, gente? Aqui, exuberante aqui no deltoide direito, uma temperatura muito aumentada. Isto é uma vacina. Isso é uma vacina feita há 15 dias dessa imagem, ou seja, a vacina provocando uma reação inflamatória, a paciente nem relatou, depois nós questionamos e ela confirmou. Nós temos aqui, gente, olha a lombar. Isso aqui são imagens compatíveis com as discopatias. Você pode ter um aumento de temperatura aqui de mais de 2 graus num nível, em algum disco. Ou seja, tudo isso pode ser visto no detalhe e tratado
no seu devido tempo, além da questão da fibromialgia. Então, a termografia, ela amplia, ela encurta, ela amplia o seu olhar. É um olhar clínico, quanto mais experiência, expertise tem o médico, melhor. Mas se eu tenho uma avaliação por imagem em tempo real, o paciente está ali na minha frente, eu estou olhando ao mesmo tempo, isso vai encurtar os caminhos, tanto para o meu tratamento quanto para a melhora do paciente. Então, como é que eu faço, né? Como é que eu costumo treinar as pessoas que treinam comigo? A termografia em tempo real, a câmera ligada, né? Num tripé de preferência, pode ser um tripé pequeno, se for uma câmera portátil. Se eu tenho só queixas de segmento superior ou inferior, eu não preciso documentar toda o corpo total. Eu posso focar para minha consulta no segmento afetado, mas nunca, gente, só num dedinho, só no punho, só no cotovelo. Por quê? Porque eu falei para vocês que este é um método neurofisiológico. Eu estou avaliando o sistema nervoso neurovegetativo simpático. Então, é muito importante que eu veja todo o tronco superior ou todo o tronco inferior, onde nascem as raízes, os nervos periféricos e onde eles terminam, que no caso seria a palma, o dorso das mãos e o dorso e a planta dos pés, tá bom? E depois eu vou lá no dedinho. Só que isso não demora minutos, demora segundos para eu avaliar essas imagens. E eu posso, gente, nem salvar aquela imagem. Eu posso salvar e mostrar na tela para comparar, ou eu posso deixar a câmera ligada para me ajudar a enxergar o que é aquela queixa que o paciente marcou lá no diagrama de queixas, tá bom? Eu faço consulta termoguiada, eu faço procedimentos analgésicos termoguiados, porque é uma extensão do meu olhar. Eu quero saber se eu estou atingindo o local e o segmento que eu queria. Mas vocês, como especialistas dentro da sua área, vocês podem usar essa ferramenta de acordo com a necessidade de vocês. Reduz a necessidade de exames complementares iniciais, ou seja, eu não vou ter que esperar um ultrassom, uma ressonância, uma eletroneuromiografia. Eu posso já direcionar a minha conduta clínica pelo auxílio da termografia, da imagem, tá bom? E eu falei para vocês que aumenta a adesão do paciente ao tratamento proposto. O mapeamento de local de maior queixa, ou que será o foco do meu tratamento, ele é feito e ele é documentado, salvo para comparações futuras, tá bom? E vou falar um pouquinho de padrões, tá? Aqui, ó, padrão vascular, eu tenho, isso a gente treina quando nós fazemos a mentoria, EAD mesmo, isso não precisa ser presencial para aprender, você analisa as imagens, você vê o desenho do vaso, o padrão vascular aqui é muito evidente num paciente que tinha uma queixa de dor no quadril e que não tinha sido pensado como uma possível origem também vascular. Aqui um outro caso de dilatações venosas. O padrão miofascial, e aqui nós temos, assim, por exemplo, um exuberante, vários pontos gatilhos miofasciais, nós podemos associar isso com uma imagem de corpo total e nós avaliamos esse paciente enquanto trilho anatômico. Nós conseguimos fazer uma avaliação dos trilhos anatômicos auxiliado pela termografia. Isso me ajuda muito a restabelecer a funcionalidade deste paciente. Aqui um padrão miofascial exuberante. Olha a diferença dessa imagem, gente. Essa imagem da esquerda é uma imagem de fusão. Eu estou fazendo a associação da imagem digital com a imagem térmica. E aqui, à direita, eu tenho a imagem apenas térmica. Aqui um outro paciente, onde foi mapeado os principais pontos gatilhos miofasciais. Isso ajuda muito no tratamento. Eu posso tratar esse paciente de qualquer maneira, seja com neuromodulação, com acupuntura, com bloqueio anestésico, com laser, e eu posso comparar tanto imediatamente, logo depois do tratamento, como na sua reconsulta, para ver o que melhorou e o que não melhorou. Padrão inflamatório é muito característico, tem
uma área hiperradiante junto ao local de dor, ou no caso aqui é uma paciente com risartrose bilateral. Eu nem medi, mas eu estou vendo o padrão inflamatório. Aqui, uma paciente com epicondilite, fica evidente, ela é bilateral, mais acentuada à direita. Um paciente jogador de futebol profissional com uma tendinite de calcâneo, uma tendinite de Aquiles, né? Fica muito evidente e independente do tipo de tratamento que você usa, você pode usar neuromodulação, pode usar ondas de choque, pode usar mesoterapia, fisioterapia, laser, seja lá o que for, você vai monitorar se essa área fica menos hiperradiante acompanhando a clínica. Padrão neuropático, gente, tudo isso a gente consegue ver sem medir nada. Nós estamos avaliando a distribuição térmica e a correlação com os dermátomos. Nós chamamos de termátomos porque é o dermátomo junto com a área um pouquinho ampliado das fibras simpáticas que acompanham as raízes e os nervos periféricos. Então, nós temos aqui uma assimetria, vocês podem ver aqui na região pré-tibial, e nós temos aqui uma hiporradiação, uma área mais fria à direita, uma área mais fria, hiporradiante no dorso do pé, no hálux, já aqui ó, descendo da patela, e isso corresponde a um padrão neuropático, eu tenho um comprometimento de raiz. E aqui fica bem evidente, é o mesmo paciente numa imagem posterior. Aqui mostrando de novo a fibromialgia, né? Quais são os critérios completos que eu falei para vocês? Hiperradiação do tronco anterior e posterior, que a gente chama de manto, isso foi documentado já. Aqui nós temos, né, um manto bem extenso, tanto anterior quanto posterior. O fisiológico não é ter essa imagem hiperradiante no tronco, tá? Eu tenho hiperradiação periocular, que eu posso ver melhor numa imagem em close-up, mais perto, né, do rosto, que tem relação com sono não reparador, e em geral tem essa Renault-like, que é as extremidades são hiporradiantes, mesmo que o paciente não sinta frio nas extremidades. Nós vamos lançar uma mentoria que não vai começar imediatamente, vai começar em setembro, mas eu quis já começar a iniciar a falar sobre isso para a gente fazer ajustes de acordo com a turma que nós formarmos. Quais são os objetivos dessa mentoria? Ensinar, treinar e corrigir. Por quê, gente? Porque essa técnica ela é muito simples, ela é muito prática, ela é inofensiva para o paciente, só que se você não treinar e não for corrigido na sua prática diária ou semanal, o tempo que você puder associar a termografia à sua clínica, você não vai aprender, você precisa praticar e treinar o olhar. Esta é a curva de aprendizado. Por isso, nós não focamos nessa mentoria a elaboração de laudos diagnósticos. Nós focamos na termografia clínica point of care, ou seja, a extensão do meu olhar clínico em tempo real. Antes da mentoria começar, para que ela seja produtiva, a ideia, o meu plano é ter um mês antes do início da mentoria, já com as pessoas interessadas, pré-inscritas ou inscritas já, revisando a termografia básica, com aulas gravadas e um grupo online para dúvidas, ou seja, para quando nós começarmos os nossos 8 encontros, eles sejam extremamente produtivos e direcionados já para a prática, ou seja, você faz a termografia no seu dia a dia e nós vamos, no próximo encontro, nós vamos discutir o que você fez, nós vamos corrigir o que precisa ser corrigido para que você não desista de associar a termografia clínica, porque é uma ferramenta, gente, muito bacana, muito elegante, é muito legal. Você começa a fazer e você não quer parar mais. Bom, qual vai ser a ideia, né? O foco no antes e o depois. Nós vamos fazer 8 encontros semanais de 1h30. O plano é 40 minutos escrevendo a teoria, ou seja, um tema específico, com imagens, com muitas imagens, para que vocês treinem a avaliação qualitativa, tá?
20 minutos apresentando um caso clínico de sucesso dentro do tema, tá? E os 30 minutos finais, um caso clínico trazido por alguém da mentoria, por um aluno, no caso, e dúvidas que os alunos tenham. Além disso, nós teremos o grupo para discussão de WhatsApp e Telegram, para que a gente possa tirar dúvidas ao longo dos dias de aprendizado. Por que eu acho que isso é para vocês? Porque eu quero que vocês aprendam como pensar clinicamente com a termografia. Não é aquela imagem lá dissociada do que eu estou acostumada a fazer e ver e concluir. Não é para aprender como produzir imagens, é para como aplicar isso no seu dia a dia, seja qual for a sua especialidade. Então, é essencial que esses colegas que venham para essa mentoria já tenham cursos básicos em termografia. E se já faz muito tempo e não lembra, nós vamos ter mais de um mês aí com aulas gravadas para justamente como liga o aparelho, mais de uma marca que tem no mercado, como é que configura o equipamento para fazer as imagens, como salvar a imagem, como é que eu passo a imagem para o computador, qual é o software que eu posso utilizar, tá bom? Então, tudo isso vai ser conversado e apresentado antes da gente começar a mentoria, porque na mentoria é para ser a prática, não é para ninguém sair da mentoria sem estar praticando. E qual vai ser a programação? Olha que bacana. A programação do antes e depois vai ser assim, ó. 8 encontros, né? Então, o primeiro encontro, como interpretar a imagem, como fazer o raciocínio clínico. O que eu procuro na imagem? O que eu olho? É o que está mais hiperradiante, mais quente, ou o que está mais frio, hiporradiante? Não. Nós vamos treinar a correlação do bonequinho lá que o paciente marcou com o que aparece na imagem. Desenvolver o raciocínio clínico. E o que eu busco no antes e depois? O que eu tenho que procurar para saber se o paciente melhorou ou não, certo? Então, é isso que nós vamos discutir no nosso primeiro encontro. No outro encontro, como incorporar na consulta um fluxo objetivo. Isso é uma coisa que nós não tínhamos e que eu desenvolvi agora, baseado na minha experiência, como fazer um fluxograma da termografia point of care. O paciente entra, o que acontece, como é que eu ligo a câmera, qual é o tripé, que marcas de tripé que eu posso comprar, diferentes preços. É importante eu deixar bem claro para vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca de equipamento, nem software. Eu vou mostrar para vocês o que tem no mercado para que vocês possam escolher melhor, certo? Depois nós vamos discutir os padrões musculoesqueléticos, muitas e muitas imagens com caso clínico, onde o padrão musculoesquelético era o mais importante e aquilo foi considerado para o tratamento. Depois, padrões neuropáticos, bem esmiuçado. Em todas as aulas tem artigos científicos associados, se vocês quiserem aprofundar. Depois, o sistema nervoso autonômico, né, o sistema nervoso neurovegetativo e a dor, qual é a correlação e como é que eu posso ver. Eu consigo também separar o que é central de periférico, em termos de sistema nervoso autonômico, pela termografia. Eu posso monitorar a terapêutica, seja qual for que eu estou utilizando, e os meus procedimentos. Casos complexos e tomada de decisão, ou seja, quando vocês já tiverem feito em vários casos de vocês. E, para terminar, em 8 semanas de curso, consolidação, protocolos e implementação na prática. Vocês têm que ter vocês vão ter a experiência bastante aprofundada, não vão ter dúvidas de como colocar na prática finalmente a termografia, gente, porque muitos cursos que a gente faz, os alunos relatam que já tem um equipamento, já comprei uma câmera, tem anos atrás, ou meses, está na gaveta, liguei uma vez, não sei como usar, não sei para que serve, vai me atrapalhar e tal. Então, o material gravado adicional, que algumas coisas já estão prontas, outras eu estou produzindo, é de termografia básica, que vai ser disponibilizado para quem tiver inscrito em como configurar equipamento,
das marcas que tem no nosso mercado, posicionamento para coleta de imagens, protocolos para tronco superior, tronco inferior, para síndrome dolorosa complexa, como salvar as imagens na câmera e no computador, como usar os softwares, gente, os softwares que tem no mercado, como é que vocês usam, porque é mais interessante vocês aprenderem com quem já quebrou a cabeça e não entendeu, e não conseguiu avaliar, do que vocês começarem do zero, né? Então, a gente já passa isso mastigadinho para vocês. Então, isso vai ser uma revisão antes da gente chegar naquela programação mais ousada, tá bom? Então, nós já temos data, nós combinamos de começar isso lá pelo dia 14 de setembro, que é uma segunda-feira, porque esse foi o dia, o horário vai ser em torno das 8 horas, nós não definimos ainda, eu quero que vocês se manifestem aqui comigo e me digam, não, segunda-feira não é bom, eu prefiro outro dia. Essas aulas ficam gravadas e são disponibilizadas até a outra aula, ou seja, por uma semana ou às vezes tem um intervalo de 2 semanas, ou seja, não é para você ir guardando aquelas aulas lá gravadas, como outros cursos que você já fez, e você nunca vai assistir. Não, você tem uma semana, não conseguir assistir aquela aula naquele dia. Você assiste ao longo da semana. E depois você já vê o outro material, tá bom? Uma segunda possibilidade, para quem tem bastante expertise na termografia, não, mas Luciane, olha, eu estou cansada, estou cheia de curso, estou fazendo outro curso agora, não dá. Você pode adquirir um ticket para assistir avulso um dos temas que você tem alguma dificuldade ou que você queira discutir, não tem problema nenhum, isso a gente vai poder fazer, tá? E uma surpresa que eu conversando hoje com o professor Sidney, que nós já fizemos mais de um curso juntos, e isto, trocar ideia com colegas é sempre bacana, nós pensamos numa opção de encontro presencial. Eu pensei em São Paulo, porque São Paulo fica meio central para todo mundo. Por que isso, gente? Tem gente que precisa do presencial e tem gente que não precisa, que com o EAD, com as discussões ao longo da semana, vai lá e faz tudo direitinho. Agora, se eu preciso do presencial, então vamos fazer o presencial, porque aí eu vou consolidar minha prática com um caso real. Esses pacientes vão ser tratados com neuromodulação, e daí, para quem já conhece a técnica de neuromodulação, pode já ter uma experiência real com essa técnica ou até também já se familiarizar com a eficácia desse tipo de tratamento. É bem interessante, nós pretendemos começar em 14 de setembro, se ficar na segunda-feira, os padrões que eu já falei para vocês, os temas, né? Mas eu vou deixar aqui com vocês o nosso contato para que vocês se manifestem. Nós não abrimos inscrições, nós não definimos o valor do curso, porque eu preciso alguns detalhes antes de quantas pessoas eu vou ter, se nós vamos ter o opcional do presencial, se vai ser um dia ou 2 dias. Então, dentro de uma semana, 10 dias, nós vamos apresentar um outro tema de termografia, que eu vou convidá-los, e nós já vamos ter isso bastante definido. Agora, então, o que eu pretendo entregar para vocês nessa mentoria? 12 horas de treinamento EAD, novo, atualizado, dentro daqueles temas aqui, ó, do raciocínio clínico, como pensar junto com a termografia, como incorporar no fluxograma os padrões diferentes que podem ser vistos na termografia, monitorar os seus pacientes ao longo do tempo com um protocolo, com uma tabelinha de Excel para você marcar lá as temperaturas dos locais mais importantes e você fazer um gráfico disso, os casos complexos, a consolidação com os protocolos para implementar na prática. Aqui não está contabilizado as aulas básicas, tá? As aulas básicas é um bônus para quem precisa revisar a termografia básica. E nunca é demais, né, gente? Porque
como regula o equipamento, como é que salva a imagem, como é que mexe no software. Então, a ideia é que esse treinamento seja o mais personalizado possível. Eu preciso ouvir de vocês quais são as necessidades de vocês dentro da área de vocês, né? Daqui a pouco é mais na dor, não, eu trabalho mais com neuropatia, eu trabalho mais com disfunções mecânicas, eu trabalho com correções posturais, eu preciso avaliar os trilhos anatômicos, nós podemos adaptar um pouco esse programa à sua necessidade. Então, a ideia é que vocês não tenham mais desculpas para não aplicar termografia clínica point of care no seu dia a dia, tá? E também revisar os temas básicos. Eu tenho aqui, ó, esse é o WhatsApp, eu queria que vocês salvassem isso, é o WhatsApp da minha secretária, esse é meu e-mail pessoal, esse é um QR Code, onde vocês já entram em contato direto com esse WhatsApp e vocês podem manifestar oi, dá um oi para eu ficar em contato com vocês. Não é nenhuma inscrição, não tem nenhum compromisso ainda, tá? Fiquem à vontade. Isto é para manifestar o interesse de vocês, que pode ser mais específico. Uma sugestão, por exemplo, porque já que o objetivo é que seja definitivo, ou seja, um aprendizado definitivo, que vocês possam ter esse conteúdo todo ele bastante completo e adaptado para a necessidade individual. Então, ficou interessado? Eu gostaria muito que vocês todos ficassem muito interessados, mas vocês podem me mandar um oi lá que a gente segue adaptando essa programação para começar em setembro, tá? As inscrições mesmo nós vamos fazer depois da nossa próxima live, que vai ser em torno de uns 10 dias, eu vou avisar vocês. A gente vai abrir inscrições para para essa mentoria. E todos os ex-alunos têm um desconto especial, claro que sim, porque por algum motivo não conseguiram ainda colocar em prática a termografia no seu dia a dia, que vale muito a pena, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou ficar disponível para falar com vocês. Estou vendo as minhas carinhas queridas aqui, nossa, Cidália, Zezé, o Paulo Potiguara, Ana Cristina, Elias, muito obrigada pela audiência aqui de vocês, né? A Laura também. E então, se alguém quiser, deixa eu olhar aqui se tem alguma mensagem, não temos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário em relação àquilo que nós já falamos, falar da sua experiência com a termografia? Fique à vontade. Pode Boa abrir. noite. Boa Vou noite, começar. querida. Como vai você? Tudo bem, que saudade, que maravilha vê-la. Que Eu ótimo. gostaria muito de aproveitar esse momento, Luciane, para falar para os colegas que estão começando, né? Que a gente já está caminhando há um tempo, mas quando eu cheguei lá, você já estava há muito mais tempo. Então, não tem. Eu sou mais velha do que era, tá, gente? Não tem nada a ver com idade, não. Eu estou falando que isso aí é uma sumidade, tá desde o início lá do desenvolvimento da termografia. E a gente aprende muito, muito mesmo. E essa mentoria faz muita falta, porque mesmo que você faça uma pós-graduação, e eu fiz ainda na época daquela pós-graduação padrão, né? Presencial, só no finalzinho que era EAD, porque foi na época do Covid, que a gente aprende muito, mas é no dia a dia, é na clínica. E a termografia foi evoluindo, daquele padrão todo rigoroso de muita postura e de muita climatização, etc., etc., que ainda existe e é necessária para as situações outras, mas que com point of care a gente assim deslanchou na clínica. Hoje a minha câmera fica ligada do lado da minha mesa mesmo, ali do lado, e não tem um paciente que eu não faça pelo menos um BTT. Ou seja, que eu não veja pelo menos como é que está essa informação do sistema neurovegetativo, né? A gente sabe que a temperatura é dependente desse controle. Então, assim, o que eu poderia resumir rapidamente para todos vocês em uma frase, eu diria que a termografia point of care, ela coloca a fisiologia
diante de nós no nosso dia a dia, né? Ali naquele momento do atendimento. Então, ela colabora comigo não apenas para eu tomar uma decisão sobre o diagnóstico principal, mas principalmente nos diagnósticos diferenciais. Ela apresentou um caso muito parecido com casos que eu já tive, até apresentei num congresso aqui de neuromodulação, um paciente com muita dor no pé e tratando de todo tipo e mandaram para mim. E fizeram todos os exames e não encontrava o que tinha. Quando eu vi com a câmera, era simplesmente uma síndrome regional complexa e ele tinha outras coisas também que eu apresentei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sem a termografia, eu me sinto cega hoje diante de um paciente. E a mentoria é como pegar na mão. Quantas vezes eu já desejei, desejo até hoje, ter a Balbinol do meu lado, para poder dizer assim, professora, o que que eu faço agora? Você está entendendo? E é verdade. Então, gente, eu tô aí, eu tô junto. Vamos, eu quero, pode me inscrever logo e tô junto. Se vocês quiserem vir junto, venham também, que vai ser muito, muito bacana isso, viu? Obrigada, É Cidália. isso Olha, aí. gente, isso aí não foi combinado, tá? Ah, Não, a Cidália tem muita experiência já com termografia, mas assim, o que a gente fala é que nunca falta, sempre falta uma coisa a mais para aprender, né, Cidália? E com o que certeza. e alguém me perguntou esses dias, tá? E como é que fica? E com a inteligência artificial, auxiliando, vai substituir a Uhum, nossa avaliação? Gente, de jeito nenhum. Eu sou super a uhum, favor da inteligência artificial auxiliando a avaliação das uhum, imagens, especialmente para a elaboração de laudos mais completos. Só que se vocês não sabem o básico, vocês não têm uma avaliação crítica que vocês têm que ter uhum, sobre a avaliação que vem da inteligência artificial, né? Então, aprendam com primeiro. certeza. Depois você, mas eu gostei muito. A mentoria, gente, ela não vai esgotar todo o aprendizado da termografia, porque você precisa fazer laudos periciais e outras coisas, você vai ter que Uhum, aprofundar. Só que tem gente que faz isso, você pode pedir ajuda de colegas que já fazem isso, uhum, mas eu quero que vocês usem para os pacientes de vocês no dia a dia, e isso vai ser muito, muito gratificante. Muito obrigada, Cidália, perfeito. pelo. Olha, o Sidney aqui, ó. Pode falar, Sidney. Seja Eu que bem. agradeço. Obrigada, Cidália. Prazer ver vocês todos aqui, Cidália também, a Zezé, muitos alunos aqui, boa noite a todos. Obrigado, Luciano, pela aula, foi legal. Deixa eu só comentar que aquele caso que tu mostrou do antes ou depois, aquela região com uma dor que tu mostrou assim, bem diferente, né, nas temperaturas, né, na questão simpática, mas ficou uma lesãozinha ali que depois tu foi focar e era uma cicatriz tóxica. E nós com neuromodulação tiramos ainda mais a dor do paciente. Excelente, Sidney. Eu não comentei porque eu pensei assim, aquilo ali não foi imediato ao pós-tratamento, e aí Foi imediato? ficou uma dor residual e foi feito um tratamento específico, que a dor era bem no local cicatricial que não tinha processo inflamatório específico, mas era o local de maior dor, e aí vocês têm uma modalidade de tratamento específica para isso, e isso melhorou imediatamente também. Eu não coloquei ali porque eu pensei, quem está assistindo aqui não sabe o que que é, vai ficar pensando, o que que é esse Vai negócio continuar não mesmo? sabendo, Vai vai ter que ir na mentoria da curiosidade, Luciana vai Balbino. ter que aprofundar o seu estudo. Tá bom, Sidney, muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela tua audiência aqui. Você é sempre uma inspiração aqui. E outra coisa que eu gostaria de comentar, que a gente comentou, é que a ideia de que se alguém quiser fazer o presencial, é levar o seu computador, vai baixar o software, né, para Isso. fazer a interpretação junto com a Luciana É. Balbinó. Já vai Aham. ficar gravado no computador ou software, né? Essa é a É. ideia. A ideia é essa, é que no presencial a gente, cada um leve o seu computador, que tenha a sua câmera, seja qual for, a mais simples, a mais sofisticada, a que está emprestada, o que for, tá? Para fazer, botar a mão na massa. Não é, vocês não podem estragar a minha estatística, gente. A minha estatística é eu me dedico, vocês aprendem, vocês não podem estragar isso de jeito nenhum. Olha a Zezé aí, Zezé, pode falar, Zezé. Ô Lu, em querendo que eu vou fazer a mentoria e aquelas aulas que você falou que
vai disponibilizar antes, porque eu tô com a máquina, mas eu tô meio perdidona, Ah, né? Então eu queria essas aulas para já ir dando uma olha melhorada, só, eu pensei assim, eu vou atrasar essa mentoria lá para setembro para todo mundo né? pensar se vai. Ela já quer apressar. Vamos apressar então, Zezé. Vamos lá, Vamos, uai, tá? Pode tá deixar, bom. gente. Nós podemos, eu estou aqui para adequar esse projeto para a necessidade de vocês. Nós podemos adiantar para uns, esperar a data prevista para outros, né? Pode contar comigo, Zezé, tá bom? Tá? E olha, eu por mim pode ser a segunda-feira mesmo, que é um bom dia. Tá Então, eu ótimo, já deixei no WhatsApp o meu voto. Obrigada. ótimo, muito obrigada. Quem mais que levantou a mão? Não estou vendo aqui. Eu de novo. Olha, fala. Só para deixar assim também claro que quem não tiver câmera pode ir o presencial, né? Porque comentou quem tiver a câmera, né? Mas quem Aham. não tiver pode ir ver como é que for, como é que é, porque vai ficar gravado muitas coisas que depois vai poder auxiliar. Quem desejar fazer o presencial, O tá? nosso último curso presencial, né, Sidney? Nós tínhamos várias câmaras lá e a gente pedia para todo mundo usar todos os modelos diferentes. Vamos experimentar porque pode ter. A gente explica qual é a resolução, qual é o preço médio do equipamento e tal. Agora, tem a questão de quanto que a pessoa pode ou quer investir, e tem também a pessoa gosta mais de um sistema, gosta mais de outro. Então, a gente sempre leva todas as câmaras possíveis e a pessoa treina com todos, né? E isso é muito interessante. Agora, essa a sugestão do Sidney, da gente levar o computador, baixar software, mexer nas imagens, aí sim, gente, porque aí surgem muitas dúvidas também, né? Então, muito legal. Mais alguém? Mais Tem alguém uma quer falar pergunta, alguma doutora, no coisa? chat. Oi? Tem Tem uma pergunta pergunta? no chat. Eu não estou acessando aqui já, que deixa eu ver. É o Elias. Para quem nunca fez ou conhece a termografia, qual marca ou máquina posso pesquisar para adquirir, Ah, desde então o iniciante ao avançado? tá. Elias, manda uma mensagem para nós ali. Eu vou deixar, ô, Jaque, coloca ali no chat ali o nosso contato de WhatsApp, ali, e-mail. Manda uma mensagem amanhã, Elias, que eu já te respondo com detalhe cada coisa cada equipamento que a gente tem experiência, né? E o que que é bom em um, o que que é bom no outro. Aí você pode escolher melhor, tá bom? Que mais? Certo, doutora, obrigado. Vou Tá entrar em bom? contato. Não Obrigado. esquece, hein? Manda lá, manda lá. Tá bem. Ó, gente, é quase 9 horas. Se alguém quer falar mais alguma coisa, ou a gente vai encerrar e vocês me mandam mensagem e eu respondo. Para mim tá bom a segunda-feira, já coloquei lá também, viu? Tá ótimo, bacana. Ih, que legal. Olha só, então eu vou me organizar aqui e já vou colocar as opções para a gente fazer a inscrição. E vamos ver mais de uma data, né, Sidney, para o presencial, para a gente já ver que para as pessoas votarem qual data que fica melhor, né? Para não, porque tem congressos aí, né? Tem umas coisas aí no meio. Se bem que fica gravado as coisas aqui, mas no presencial daí não tem jeito, tem que ir mesmo, né? Tá bom, Perfeito. gente? Olha só, a gente vai falar de novo daqui uma semana, 10 dias, eu aviso vocês, né? E daí vou pegar sugestões que vocês me mandarem ali no WhatsApp ou no e-mail, e aí vamos dar uma melhorada ainda nessa mentoria para que fique de acordo com o que vocês precisam. Boa noite a Boa todos. noite. A Jaqueline está mostrando o nosso contato ali, tá? Qualquer dúvida Boa noite, também. professor. Boa- Muito obrigada Mandando pela bem. presença de vocês, tá bom? Boa noite, queridos. Boa noite.